queria compartilhar o que Deus tem falado comigo, que tem ministrado no meu coração, sobre o nosso ordinário. Quem sabe aqui o que significa a palavra ordinário? Não é um xingamento, é o ordinário, tá? Não é nesse sentido. Vai falando alto. O que é o ordinário? O normal, muito bem. O simples, o que mais? Vamos lá, gente, conhecimentos gerais. Vocês não sabem de nada, vocês precisam começar a ler um dicionário. Vamos aprender vocabulário, vamos aumentar o vocabulário da gente, pelo amor de Deus. O comum, o rotineiro, muito bom. Vamos dar sinônimos para ordinário. Comum, que se repete regularmente, habitual, de costume, corriqueiro e por aí vai, amém? E o que é o extraordinário? Fora do comum, o que mais? Isso não é extraordinário. O que mais? Novidade. O que mais? Raro. Excepcional. Amém? Isso é bem definido para você, na sua cabeça? Uma coisa extraordinária e uma coisa ordinária? É algo que está bem definido dentro de você? Espero que sim, amém? Então, o tema da minha ministração hoje, se você está anotando, que você deveria anotar, é um Deus extraordinário presente no meu ordinário. Amém? Então, na Bíblia a gente consegue encontrar vários momentos extraordinários. Amém? Se você lê a Bíblia, quem é que lê a Bíblia? Tem gente que não levantou a mão, então você precisa começar a ler, tá bom? Você vai começar a ver que na Bíblia tem muitos extraordinários. Você poderia me dizer um extraordinário que está escrito na Bíblia? Moisés, tá? Mas o que de Moisés? Então vamos ler mais a Bíblia, amém? Quem poderia me dizer um extraordinário da Bíblia? Oi? Vai contar um ponto pro Move. Arca de Noé, acertou! Os meninos vão perder ponto, porque o amigo não soube dizer, os meninos vão ganhar ponto. Moisés fez, que isso? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, você concorda comigo que a palavra de Deus está recheada de extraordinário? A gente poderia dizer que o próprio Gênesis, a criação, é algo extraordinário, não é, gente? Deus fazer o mundo em 6 dias, criar o homem, é algo extraordinário, não é? Então, a gente consegue encontrar vários extraordinários. Abrir o mar, o que mais? A Arca de Noé é extraordinário. Oi? Jesus é extraordinário. Os milagres de Jesus, a gente consegue ver algo extraordinário. A multiplicação de pães. Chega de ver. A multiplicação de pães e peixes é algo extraordinário. Você já ouviu alguém que conseguiu multiplicar pães e peixes a não ser Jesus? Eu nunca vi. É algo extraordinário. Então, na Bíblia, a gente encontra muitos extraordinários. Se você começar a ler a palavra de Deus... Gente, está muita conversa aqui nos meninos. Vocês vão perder ponto. Vocês vão ficarem quietos. Não comemora. O dia de Pentecostes. Paulo e Silas na prisão. Você já viu isso acontecer? Alguém começar a louvar e a prisão... Acontecer um terremoto e eles serem libertos da prisão. Isso é extraordinário, não é verdade? São muitos extraordinários que a gente pode encontrar na palavra de Deus. Mas a gente vive o quê? Uma vida ordinária. Alguém aqui vive muitos extraordinários na sua vida? Não, a gente vive uma vida ordinária. Não sei vocês, mas eu tô sem ajudante. Eu tinha uma ajudante, a minha ajudante mudou de cidade, eu tô sem ajudante. Então, eu tenho muito serviço para fazer. Eu tenho que, além de trabalhar, cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer todos os afazeres da minha casa. Lavar louça, lavar, passar, limpar minha casa, trocar roupa de cama, fazer muitas coisas. E isso é algo ordinário. Gente, vocês estão falando demais? Chega de falar. Você não precisa comentar agora, tá? Deixa que eu falo. Obrigada. Então,
Isso é algo ordinário, é algo do dia a dia. Todos os dias tem louça para lavar. E tem muita louça na minha casa. Toda hora que eu vou na pia, tem pelo menos um copo que o pastor André coloca lá. Eu falo, meu Deus, por que toma tanta água? Chega, não vou mais beber água. Bebe direto do bebedouro. Não precisa. Tem muita roupa suja. Minhas crianças, caiu uma gota, eles querem trocar de roupa. Eu falo, não precisa, gente. Vamos normalizar a camiseta com gota de coisa suja. Tá tudo bem. Então, a nossa vida é cheia de ordinário. Você vai para a escola todos os dias. Você tem que fazer tarefas, você tem que estudar para a prova, você tem suas obrigações na sua casa, você tem que trabalhar, não é verdade? Você almoça todos os dias, escova seu dente, faz muitas coisas que são corriqueiras, que são comuns, que são parte da sua rotina, e não tem nada de extraordinário nisso. Não tem nada de extraordinário nisso. São dias comuns, certo? E o ordinário tende ao quê? Ao tédio, ao repetitivo, ao chato. A gente cansa, né? Meu Deus, tudo de novo. Quando chega domingo, vai dando o pôr do sol no domingo, você já vai dando aquela aflição, né? Meu Deus, tudo de novo. Acorda cedo, vai pra escola, tudo de novo, tudo de novo. Preciso tirar nota, aquela coisa, né? Por quê? Porque a gente gosta do novo. A gente gosta do carro novo, da roupa nova, do sapato novo, da bolsa nova, do cabelo novo, da unha feita na hora. A gente gosta do novo. A gente foi criado para sentir prazer. A gente já falou sobre isso. E a gente tem prazer no novo, naquilo que é novo. E o mundo, o tempo todo, o mundo está te oferecendo o quê? Uma vida de extraordinário. Se você fizer isso, você viverá o extraordinário. Se você fizer este curso, você vai ser extraordinário. Se você começar até fazer alguma atividade física, você vai ser extraordinário. E o mundo está te oferecendo coisas para você se tornar extraordinário. E isso atrai os nossos olhos. Porque nós nos cansamos daquilo que é ordinário, daquilo que é repetitivo, daquilo que é tedioso, daquilo que é o mesmo de sempre. E a gente quer o extraordinário. Viagem, fama, dinheiro, sucesso, um corpo maravilhoso, né? Muitas promessas que a vida comum e ordinária não nos faz, mas que a vida extraordinária pode nos dar, né? Que a gente pensa que a gente vai ser feliz. Existem muitas promessas em relação a isso. E se você fizer isso ou aquilo, a sua vida vai ser extraordinária. E a gente fica buscando esses caminhos, esses lugares onde a gente pode transformar a nossa vida em uma vida extraordinária. E se a gente olha no Instagram, parece que todo mundo tem dias e momentos extraordinários e a gente está na mesma coisa todos os dias, a mesma coisa, não é verdade? Ou só eu que vivo isso? Só eu que acho que eu não estou na neve nesse inverno, eu não fui esquiar, eu não fui conhecer o Eurosummer, fazer uma viagem, eu não fui nas Olimpíadas, eu não fui para Paris. Meu Deus, que vida chata! Eu quero viver o extraordinário, eu quero ter muito dinheiro para eu sair viajando pelo mundo, fazer o que eu estou com vontade. E assim a gente vai vivendo uma vida comum, ordinária e o quê? Descontente. A gente vive descontente, murmurando sem parar, se comparando com as outras pessoas, desanimado. Mas quando a gente conhece Jesus Cristo, o nosso ordinário ele pode ser cheio de esperança, amém? Por um dia que vai ser extraordinário. Estar com Cristo e desfrutar eternamente da sua presença. Esse é o extraordinário que nós devemos esperar, amém? Esse deve ser o nosso extraordinário. Esse deve ser a forma onde a gente deve olhar para Jesus e falar: Senhor, eu te conheci, agora eu aguardo ansiosamente pelo dia extraordinário, o dia que eu vou te encontrar. Quando a gente começa a viver o nosso ordinário, de fato, para o nosso Deus extraordinário, as coisas começam a mudar. A gente tem oportunidade de inserir Deus nas coisas que são corriqueiras, que são comuns, que são repetitivas da nossa vida. A nossa
rotina vai ser maçante, vai ser difícil, vai ser penosa, porque Deus não nos prometeu uma vida de mar de rosas, amém? Jesus não prometeu isso para nós. No mundo a gente ia ter aflição, mas Jesus venceu o mundo. E essa é a nossa esperança, amém? Nossa esperança está em Jesus. Nossos relacionamentos, a nossa vida vai ser muito complicada se a gente ficar olhando só para a gente mesmo, só para satisfazer a gente mesmo, só para resolver os nossas próprias ambições. Olha só o que diz 1 Coríntios 10, 31, diz assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, olha só, esse versículo está falando sobre comer e beber, coisas ordinárias, coisa que você faz o dia inteiro, todos os dias da sua vida. Desde quando você nasce, você já vai comer. Certo? Quer você queira ou não, você vai precisar se alimentar. São coisas ordinárias. E tudo que você fizer da sua vida, você precisa fazer para a glória de Deus. Esse é o chamado do Senhor para nós. A gente é chamado a viver uma vida que glorifica o nome de Jesus. Então, no nosso ordinário é que a gente vai provar se a gente tem um relacionamento, se a gente conheceu a Jesus de fato ou não. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. É no nosso dia a dia, é no nosso comum, é na vida corriqueira, é na rotina maçante e pesada, é no repetitivo que nós vamos provar que nós temos um relacionamento íntimo, profundo, de comunhão com o Senhor, e que Deus é o nosso Senhor, e que nós vamos viver para a glória dele. Amém? Então, como que eu vou viver o meu ordinário, glorificando o meu Deus, que é extraordinário? Como que eu vou viver fazendo isso? Então, o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite, se você está anotando, anota aí. Você vai viver o seu ordinário, glorificando o seu Deus extraordinário, vivendo para a glória de Deus. Amém? Bem simples, mas bem difícil também, viver para a glória de Deus. Olha só o que diz Gênesis 5, 24. Conta a história de um homem que chama Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A gente não conhece muito sobre Enoque, a gente não sabe muito o que ele fazia, não tem nenhum episódio assim com ele, uma história que ele foi, que ele fez, que ele conversou, não tem nada muito complicado sobre ele. Mas tem o suficiente, amém? Ser conhecido como alguém que andava com Deus de tal forma que ele não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Deus o havia tomado para ele. De tão íntimo, de tão profundo, Deus queria ter comunhão com ele e o tomou para ele. Que precioso isso, ser conhecido dessa forma. Alguém que é realmente amigo de Deus, que conhece o Senhor face a face, que anda com Deus. Para ele não importava o jeito que as pessoas iam conhecer quem ele era, de onde ele veio, o que ele fazia. Para ele importava o Senhor e ter um relacionamento único e profundo com o Senhor. Amém? Como que a gente então vai conseguir viver dessa forma, para a glória de Deus? Como que vocês acham que a gente vai conseguir viver dessa forma? Através das disciplinas espirituais, amém? Da leitura da palavra, da oração, da adoração, do louvor. Existe um preço a ser pago para a gente ver o extraordinário, amém? Existe um preço que nós precisamos pagar para a gente conhecer o extraordinário. Um preço de estar ali todos os dias, de conhecer um lugar de profundidade, de intimidade. Eu vou ler mais para frente, mas lá em Lucas 2, a partir do versículo 25, conta a história de Simeão e Ana. E nessa parte onde fala sobre Ana, a profetisa, fala que ela estava no templo todos os dias, até que ela conheceu o Cristo. Ela pagou um preço. Ela pagou um preço até que ela conheceu o extraordinário, que era Cristo.
Existe um preço a ser pago. E o preço a ser pago, estar na presença do Senhor. Desenvolver relacionamento com Ele. Não existe outro caminho para você viver a glória de Deus, para você viver para a glória de Deus. Existe um preço a ser pago, amém? Você vai desenvolver um relacionamento com Jesus através da pessoa do Espírito Santo, amém? Através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma pomba com um galinho na boca, bem bonitinha. O Espírito Santo não é a fumaça. O Espírito Santo não é uma língua de fogo. O Espírito Santo é uma pessoa. Isso aí são teofanias. O Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da Trindade. Ele é Deus. E através do Espírito Santo, nós vamos conhecer ao Senhor. E nós vamos glorificar a Deus. Porque o Espírito Santo vai agir em nós e vai transformar o nosso caráter. E a transformação do nosso caráter vai gerar frutos, que são os frutos do Espírito Santo. Amém? Então você precisa pagar um preço na presença de Deus, para que o Espírito Santo habite no seu coração, para que você experimente uma transformação, porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo. Amém? Amém? É o Espírito Santo de Deus. Não adianta, se eu estou falando aqui, às vezes você está aí viajando, pensando em mil outras coisas que você vai fazer depois. Se você não tem o Espírito Santo dentro de você, eu posso falar tudo, dar um soco na sua cara, fazer você engolir a Bíblia, comer a Bíblia, ler comigo todos os dias. Se o Espírito Santo não mudar o seu coração e você não abrir o seu coração para a transformação do Espírito Santo em você, não vai ter mudança, porque é o Espírito Santo que convence. Amém? É o Espírito Santo que transforma o nosso ser. E é Ele que vai nos ajudar a glorificar a Deus no nosso ordinário. Ele que vai fazer você olhar para aquela semana tediosa, pesada, cheia de coisa para fazer, que você faz toda vez, que é repetitivo, que é comum para você. Ele que vai trazer beleza. É Ele que vai mudar os seus olhos. É Ele que vai trazer significado. É Ele que vai trazer propósito para a sua vida. Senão você vai ser mais um nessa terra, fazendo o que tem que ser feito, porque somos pessoas que estamos crescendo, somos adultos. E é uma vida sem propósito, uma vida sem significado, uma vida sem sentido. Querendo, desejando sempre mais, e um vazio sendo tomado no seu coração, porque você nunca está satisfeito. É o Espírito Santo que transforma a gente, que vai trazer sentido para o nosso ordinário, amém? Queria dizer que quinta-feira a gente recebeu a Lídia e o Joe em casa à noite, e eu estava muito cansada mesmo. E aí o André falou assim, ai amor, você podia cozinhar pra gente? Na hora eu pensei, puxa vida, meu Deus, eu estou morta, estou muito cansada, quer que eu cozinhe ainda? E naquele momento o Senhor falou comigo, o Espírito Santo de Deus falou comigo, que eu deveria cozinhar, que eu deveria servir, que eu deveria, é algo simples, mudando o meu ordinário, trazendo propósito, trazendo significado. E eu fiz uma comida, e eu fiz como se fosse para Deus. No momento todo o Senhor falava ao meu espírito, faça como se fosse para mim, faça como se fosse para mim. E eu preparei a refeição e eles chegaram, e eles falaram que era uma das comidas preferidas deles. E eu não sabia. E era uma coisa que eu não fazia muito tempo. E isso foi muito especial para mim. Porque você pode trazer significado para o seu ordinário. Você pode trazer um significado simples. E você pode ter pequenas porções do extraordinário de Deus no seu dia a dia, sendo sensível ao Espírito, deixando o Espírito de Deus falar com você. Amém? O Espírito Santo é aquele que vai mudar a nossa perspectiva diante das situações e diante do nosso cotidiano. Aquela situação que para você é muito pesada e que você faz de cara feia e você faz porque você é obrigado e você faz... O Espírito Santo vai mudar a sua perspectiva.
Porque é Ele que traz significado, traz propósito para nós, amém? O segundo tópico é que nós teremos os nossos olhos fixos em Jesus. Nós experimentaremos um Deus extraordinário no nosso ordinário se a gente tiver os nossos olhos fixos em Jesus. Olha o que a palavra diz. Salmo 63, do 3 ao 4. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Está dizendo que o amor de Deus, que Deus é melhor do que a minha própria vida. Que Deus é melhor do que tudo que a minha vida pode viver, tudo que a minha vida pode experimentar. Deus é melhor. Deus é maior. Amém? Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu te bendirei. E em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Amém? O amor de Deus se tornar melhor do que a nossa própria vida. Isso é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O ordinário passando a ter um significado, porque eu entendo o que é de fato amar a Deus. Eu entendo o que é ter os meus olhos fixos em Jesus. O meu ordinário passa a ter significado. Gente, chega de falar, sério mesmo. Chega de falar, vocês estão falando demais, vocês falam mais que mulher. Tá louco. Os meus olhos fixos em Jesus traz significado para o meu ordinário. Aquilo que é sem sentido passa a ter sentido com Cristo. Porque eu não faço para me satisfazer. Eu não faço por amor a mim. Eu não faço por amor porque eu me amo. Porque eu quero viver o extraordinário. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero ser uma super estrela. Não é por isso. Eu faço porque os meus olhos estão fixos em Jesus e Ele traz propósito para mim. Amém? Aquilo que não tem sentido passa a ter sentido com Cristo. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer: isso não tem sentido. Não tem sentido uma pessoa servir a outra sem receber nada em troca. Não tem sentido você fazer tal coisa. Não tem sentido você ir para uma missão em janeiro, gastar suas férias. Não tem sentido, mas aqui Jesus traz o sentido, amém? Traz a convicção. O Espírito Santo vai ministrar o seu coração, amém? Sabe que a alegria, significado de alegria na palavra de Deus, sendo fruto do Espírito Santo, algo que o Espírito Santo produz em nós, significa contentamento, satisfação. Ou seja, eu posso me alegrar mesmo quando nada está bem. Porque isso é fruto do Espírito Santo na minha vida. É algo que o Espírito Santo produz em mim. É algo que o Espírito Santo transforma. É uma alegria que ela é independente das consequências. Ela não depende do que eu estou vivendo. Não depende se eu tenho dinheiro. Não depende se eu estou conhecendo o mundo. Não depende se eu estudo na escola mais cara de Londrina. Não depende se eu tenho o tênis mais maravilhoso de todos. Essa alegria, ela diz sobre satisfação. A minha satisfação está no Senhor. Eu me satisfaço em Deus. Quando a gente fala assim, a alegria do Senhor é a minha força. Isso significa, não é assim, estou pulando de alegria aqui, dando risada, isso é minha força. Minha força para viver os dias maus. Não, está dizendo assim, eu me satisfazer em Deus. O meu contentamento estar no Senhor. Isso me fortalece. Isso produz força dentro de mim. Eu entender que a minha satisfação está no Senhor. Amém? Este é o significado de alegria na palavra. Olha só o que diz Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus da esperança. O que nós estamos esperando? O
dia extraordinário, a volta de Jesus, amém? O dia da redenção. Nós aguardamos ansiosamente por isso. Nos enchendo de quê? De alegria, de satisfação, de contentamento. Nós queremos nos satisfazer em Deus. Deus é a nossa, nós temos pleno prazer em Deus. Amém? E paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Para que a gente transborde para as outras pessoas a esperança de que isso aqui que nós estamos vivendo é passageiro. É algo passageiro. Pelo poder do Espírito Santo. Porque a ação do Espírito Santo em nós, no nosso caráter, na nossa vida, é por causa do poder do Espírito Santo que nosso coração é cheio de esperança pelo dia da volta de Cristo. Amém? Nos fazendo satisfeitos no Senhor, satisfeitos na nossa vida ordinária, alegres, cheios de paz. Cristo muda tudo. Cristo muda tudo. Cristo muda a nossa perspectiva. Ter os nossos olhos fixos em Jesus muda tudo. Muda o nosso caráter, muda a forma que a gente leva a nossa vida. Muda tudo. Amém? O Espírito Santo, ele muda os nossos olhos quando nós encontramos a Deus. O Espírito Santo é aquele que nos santifica, que faz os nossos olhos enxergar a beleza de Cristo, mesmo diante de uma pia cheia de louça para lavar. O Espírito Santo é esse que muda a nossa visão, mesmo diante de muitas dificuldades, mesmo diante do divórcio dos seus pais. O Espírito Santo muda a sua visão, porque os seus olhos estarão fixos em Jesus, na beleza de Cristo, naquele que é o único que pode te satisfazer, o único que pode te preencher, o único que pode trazer contentamento ao seu coração. Amém? O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele é aquele que habita em nós e que ele vai estar presente no nosso ordinário. Ele está presente com você todos os dias, em todos os momentos. Eu sei que comigo ele está. Não sei você. Se você tem uma experiência real com o Senhor e você tem um convite do Espírito Santo, você convidou o Espírito Santo para habitar dentro de você. Mas você pode acessar o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Ele é o nosso Consolador, ele está presente na nossa vida, no nosso ordinário. Ele que nos convence, ele que mostra o caminho, é ele que nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo. Nos dias difíceis, nos dias terríveis, nos dias doloridos, é o Espírito Santo que vai nos ensinar e ele vai testificar Jesus para nós. Olha o que diz João 15, 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo testifica Jesus Cristo para nós todos os dias, em todo momento. Ele é Deus, amém? O mesmo Espírito Santo que habita em mim e você, e eu espero que habite em você também, amém? É o mesmo Espírito que estava lá no Gênesis, lá na criação do mundo. É o mesmo Espírito, tem o mesmo poder. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que habita entre nós, que habita em nós. Amém? Esse é o Espírito Santo, trazendo beleza para o nosso ordinário, fazendo os nossos olhos se voltarem a Jesus, trazendo contentamento para os nossos dias, nos convencendo de que nós temos um propósito nessa terra, de que esse lugar é passageiro, que nós somos criados para a glória de Deus, e a glória de Deus é a eternidade, é estar com o Filho, é estar diante do Filho, contemplando a sua beleza, amém? Tem uma palavra que define o Espírito Santo que é Paráclito, e tem 4 significados dessa palavra: é ajudante, advogado, Consolador e conselheiro. O Espírito Santo é seu ajudante, é seu advogado, é seu conselheiro,
e é o seu consolador. Ele é Deus. Ele é o nosso discipulador. É Ele quem nos discipula. É Ele quem vai dizer o nosso caminho, o que está errado, o que está certo. Amém? É Ele que vai trazer significado, beleza, propósito. É Ele, amém? E nós vamos... Eu queria chamar já o pessoal do louvor para subir. E nós vamos experimentar um Deus extraordinário no nosso ordinário, quando nós esperarmos a redenção, amém? Esperando a redenção, com esperança, vamos esperar a redenção. Porque a gente sabe que a gente vive o extraordinário quando Jesus voltar. Isso vai fazer com que a gente vai viver o nosso ordinário cheio de esperança. Amém? O dia extraordinário é o dia da volta de Jesus. E nós, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos esperar por este dia. Esperar o dia da sua volta. Ansiosamente. E isso precisa trazer significado para o nosso ordinário. Para os dias comuns, amém? O nosso ordinário vai ter significado porque eu sei por quem eu estou esperando. Eu sei, eu conheço, eu sei quem eu estou esperando. Eu tenho convicção de que Ele voltará. E o extraordinário já começa a visitar o nosso ordinário quando a gente tem acesso ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a nos transformar, nós vamos experimentando porções do extraordinário na nossa vida. Às vezes você está aqui, você vive de conferência em conferência, você espera ansiosamente por um preletor, por uma banda, por algo extraordinário. Mas eu quero te dizer, você precisa aguardar pela volta de Jesus, que é o mais extraordinário. E você precisa viver aos pés de Jesus, para que o seu ordinário mude, tenha significado, tenha propósito, tenha sentido, para que os seus olhos fiquem fixos em Jesus, para que você seja capaz de contemplar a beleza de Cristo nas pequenas coisas, diante de coisas corriqueiras, diante de coisas comuns, diante de coisas difíceis. A vida vai ter sentido, porque nós temos uma bendita esperança. Nós temos uma bendita esperança. A nossa esperança não está em pessoas, em promessas que nos fizeram, em um trabalho, uma carreira. Não, nós temos uma bendita esperança. Nós esperamos o nosso amado. Nós esperamos a Jesus. E isso muda tudo. Isso muda o significado da minha vida. Isso muda a minha história. Isso muda a minha trajetória. Isso muda o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Por que eu venho aqui neste lugar? Isso muda por que você vai na célula. Isso muda tudo. Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao 14, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Oh, Senhor, este é o nosso desejo, Senhor. Efésios 1:18 fala assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Romanos 5, do 1 ao 2 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 12:12 fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha o que diz Lucas 2, a partir do versículo 25, a história de Simeão e Ana. Eu quero que você preste atenção. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E aí, depois a gente consegue ver a história de Ana, que fala assim: estava ali a profetisa Ana, no versículo 36, filha de Fanuel, da tribo de Aser, era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Simeão tinha o Espírito Santo sobre ele. Ele profetizava, Ana era uma profetisa, eles tinham uma experiência com Deus. E eles sabiam o que eles esperavam, eles tinham uma bendita esperança. Quando eles conheceram Jesus, ainda menino, essa é a única vez que você vai ouvir falar sobre Simeão e Ana. Quando eles conheceram Jesus, ainda menino, olha o que Simeão fala: agora, ó soberano, está falando para Deus, como prometeste, agora pode me despedir em paz do teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Eles tinham uma bendita esperança, eles viviam por um propósito. Ana pagava um preço pelo extraordinário, até que o extraordinário chegou. Ela pagou um preço pelo extraordinário. E esse é o chamado do Senhor para nós, amém? Viver nossos dias ordinários com esperança, sendo santificados pelo Espírito Santo e tendo os nossos olhos fixos em Jesus, o Cristo, nossa bendita esperança, amém? Cristo é a nossa esperança. Nós vamos viver com os nossos olhos fixos em Jesus, sendo transformados, santificados pelo seu Espírito. Cristo muda tudo. Cristo muda tudo. Muda a nossa história, muda o nosso ordinário, muda como a gente enxerga as coisas. Você não é novo demais para entender isso. Você não é novo demais